Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do RH Top 5 2025. Eu sou a Vitória Lial, redatora do Grupo Top RH. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos longos, castanhos, estou usando óculos e vestindo uma camisa terracota e no meu fundo uma parede metade cinza e metade laranja, combinando com a minha blusa. É, a gente está aqui na trilha Jornada de Capacitação e agora a gente vai abordar o seguinte tema: educar também é cuidar. A jornada da capacitação para desenvolver e engajar pessoas. E para contribuir com esse nosso bate-papo, estou aqui com a Camila Pauletti, Head de Aprendizagem da WePeople, empresa que concorre ao Top of Mind de RH na categoria Consultoria para RH. Também o Cleidson Gonçalves, coordenador de conteúdo de Educação Corporativa da BTD, que concorre ao Top 3 Associações do segmento. E para completar aqui o time, a Lilian Serafim, diretora de RH Latam da Meliá Hotels International, que também a empresa concorre à categoria Empresas com Práticas Reconhecidas em Gestão de Pessoas. Obrigada a vocês todos, eu agradeço a presença de vocês todos e eu peço que vocês façam também suas audiodescrições, por favor. Então, para a gente começar em ordem alfabética, Camila, você pode começar, por favor? Olá, muito obrigada pelo convite, eu sou a Camila, sou uma mulher, tenho 42 anos, uma mulher branca, de estatura baixa, tenho 1,5 m e sou branca com olhos claros, cabelos castanhos, enrolados, hoje eles estão presos num rabo de cavalo, tô com uma blusa preta e o fundo atrás de mim é uma parede branca com móveis bege. Ótimo. Cleidson, por favor. Eu sou o Cleidson Gonçalves, também tenho mais ou menos 1,70 m, branco, castanhos e cabelos, cabelos e olhos castanhos escuros, a barba curta, meia grisalha já. Eu estou com uma camiseta polo magenta, com casaco preto, um ambiente de escritório, onde atrás de mim tem uma estante de livros. Ótimo. Lilian, por favor. Bom, sou a Lilian, sou uma mulher branca, cabelo castanho, olhos castanhos também, né? Estatura baixa, aí, 1,64 m. Estou vestindo uma camisa preta com alguns detalhes brancos, né? E aqui no meu fundo, estou no meu escritório aqui no trabalho, então tem atrás de mim uma parede branca, um armário com um vaso e uma planta. Ótimo, muito bem. Obrigada, gente, vocês. Agora vamos para o papo de fato, né? Bom, eu acho que é interessante falar primeiro se a gente, de forma geral, né, Camila, se você acha que a gente está realmente formando pessoas, né, ou apenas treinando os talentos para atender as metas da empresa, né? Bom, esse verbo formar, né, me remete muito à questão de formatar, né? Quando a gente fala formar, a gente me remete a colocar pessoas numa forma, né? E quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de expansão, né? Então, claro que quando a gente fala de aprendizagem corporativa, o nosso objetivo é servir aos objetivos estratégicos da organização, mas entendendo o momento das pessoas, se elas estão aprendendo as melhores competências que vão favorecer as aspirações pessoais, bem como a carreira de todo mundo, né? Então, eu acho que tem momentos em que a gente precisa ser muito assertivo e, ao mesmo tempo, escutar as pessoas e entender quais são as necessidades individuais, mas sempre aliando essas necessidades com a estratégia da organização. Então, não sei dizer se a gente está formatando, ou se a gente está servindo só aos propósitos organizacionais. Tem organizações que talvez façam isso, né? Uma organização comprometida com o desenvolvimento contínuo, ela está olhando para todos os processos, né? Ela olha para si, olha para o mercado, olha para a estratégia, mas também olha para os colaboradores e procura integrar, né? A gente ter as pessoas certas nos lugares certos, promover, procurar atender as aspirações individuais, mas entendendo que a gente está dentro do ambiente organizacional e a aprendizagem, ela também precisa estar a serviço dos objetivos estratégicos das organizações, né?
Claro, acho que tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que também não pode também só focar no colaborador, mas também não ter esse lado estratégico com o que a empresa necessita, né? Cleiton, se você puder também falar para você o que que é uma boa jornada de capacitação, né? Quais elementos não podem faltar para a aprendizagem ser trabalhada da melhor forma, né? Para melhorar o potencial dos colaboradores? Eu acho que a jornada está muito ligada à trilha de aprendizagem dentro da empresa, né? Infelizmente, a Camila foi muito feliz em dizer se ela tem dúvida se está formando ou formatando os profissionais. Eu acho que depende da empresa, né? Depende da empresa, é um ou outro ou ainda nenhum dos dois, né? Então, o que faz essa trilha ou essa jornada ser interessante, que eu acho que ainda falta para uma boa parte das empresas, é passar para os seus colaboradores o porquê e para que ele está aprendendo aquilo, né? Infelizmente, algumas empresas dão um treinamento, eles fazem uma avaliação ali bem parecida com uma avaliação acadêmica, faz uma provinha, só não tira uma nota boa, é bem provável que isso aconteça porque ele está com um conteúdo ali bem fresquinho na memória, então a empresa acha que o objetivo foi atingido. Para uma boa trilha de aprendizagem, para que ela tenha sucesso na prática, é importante que a informação ali passada seja transformada em conhecimento e depois esse conhecimento ser transformado em performance para que então de fato haja resultado. E quando eu falo resultado, eu acho que é importante a empresa sempre visar o resultado tanto do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Aí, com certeza, se o aluno conseguir enxergar isso, ele vai estar muito mais engajado ali naquele conteúdo que está sendo passado pela empresa. Legal, é um conteúdo que transforma, né? Lilian, eu acho que você puder também compartilhar um pouco da sua experiência, né? Qual foi a última vez que você aprendeu algo no trabalho que também te transformou como pessoa e como que as organizações podem criar esses momentos, sabe, que conectam o trabalho com o sentido pessoal, né, do time? Olha, eu me considero uma pessoa grata, porque eu acho que toda hora eu estou aprendendo algo. Agora mesmo, né, de fazer parte desse fórum com vocês, né, estão aprendendo aí sobre audiodescrição, como fazer uma gravação, enfim, eu acho que nós temos que estar abertos, né, porque a todo momento é uma oportunidade que a gente tem de aprender as coisas, né? E eu tento transmitir isso para os nossos colaboradores, né? Eu tenho, acho que tanto a Camila como o Cleiton, né, foram muito felizes aí nas colocações. Eu acho que o conhecimento ele não ocupa espaço, né? Sempre eu venho da área de treinamento, quando comecei minha carreira, comecei na área de treinamento, né? E era treinamento técnico, então sempre quando eu ia treinar as pessoas, eu tinha essa preocupação, né? Bom, além daqui do trabalho, das metas, né, dos objetivos organizacionais, o que isso pode trazer para a tua vida? Porque quando a gente consegue fazer esse link, quando as pessoas realmente, poxa vida, né? Eu não vou usar esse conhecimento só no trabalho, eu vou levar daqui para a minha vida, né? Não importa qual que é a empresa, não importa qual o CNPJ, o que eu estou aprendendo, isso está construindo, né, a mim como uma pessoa também, uma pessoa ali da sociedade, de alguma forma eu posso ser contributiva na sociedade, né? Então, uma vez que a gente esteja aberto a isso, se a gente observar bem, a todo momento a gente está aprendendo, né? E eu sempre tento levar isso para os colaboradores. Às vezes você tem uma tarefa ali que você tem que fazer uma coisa nova, as pessoas costumam ser um pouco resistentes, e aí quando você traz o outro lado, olha, mas veja bem, olha que bacana isso que você está aprendendo, né? Isso aqui pode te ajudar, de repente, numa promoção, ou, sabe, você amplia. Eu acho que é muito bacana quando você treina para alcançar os objetivos organizacionais, mas eu acho que é mais bacana ainda quando a gente consegue olhar além do crachá, né? Ver que além de um recurso que para atingir as metas organizacionais, aquela pessoa faz parte de uma sociedade e tudo que a gente está aprendendo, de alguma forma, em algum momento, vai retornar de forma positiva, seja para a empresa ou para a sociedade de uma forma geral. Ótimo. Camila e Cleiton, se quiserem também contribuir, eu acho legal também vocês compartilharem também algum ponto que vocês aprenderam no trabalho, como que essa aprendizagem impactou a vida de vocês também pessoalmente. Camila, quer começar? Eu tenho aprendido muito sobre horizontalidade, né, e como que a gente trabalha essas
esse processo, né, de culturas hierárquicas para culturas mais adocráticas e mais horizontais, né. Então eu tenho aprendido muito sobre operar e trabalhar nessa transformação e nessa evolução cultural, né. Essas relações não são simples de serem transformadas e com os clientes eu aprendo muito, né. Eh, Quando a gente trabalha numa consultoria, cada cliente é uma linguagem, né, então a gente precisa ser bem poliglota no sentido de entender não só da indústria e do mercado e quais são as dores e necessidades, o que o momento vem exigindo dessas organizações, mas qual que é a linguagem que eles falam, como que as pessoas operam melhor, que tipo de abordagem, né, e como que a gente pode aprender juntos também, porque às vezes a gente está tão imerso, né, nos próprios desafios, então eu tenho que estar aprendendo muito a fazer boas perguntas, a aprender junto, a desafiar, mas também ser desafiada. Tem setores e indústrias que eu conheço melhor e às vezes eu vou para os clientes e são indústrias novas que me ensinam muito. Então, trabalhar nesse âmbito da consultoria é estar aberto, a gente precisa estar aberta para aprender o tempo inteiro, todas essas linguagens diferentes, né? Isso para mim é muito, muito enriquecedor. Ótimo. É, Cleiton, se quiser compartilhar, contribuir. a gente não tem como fugir do aprendizado, né? O aprendizado, eu acho que é ao longo da vida, desde que nós nascemos até o fim da vida, a gente está aprendendo alguma coisa, não tem como fugir disso. Porém, eu tenho um amigo, o Alexandre Liveni, que ele costuma dizer o seguinte: busque o conhecimento com a mesma empolgação que você busca o sucesso. E a partir do momento que você ter isso em mente, colocar em prática, né? E todo mundo quer ter sucesso na vida, seja pessoal ou profissional. Então, quando você busca o conhecimento, aquele mesmo aliás, o aprendizado e conhecimento com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação que você quer chegar no sucesso, a chance desse sucesso ser real são mais fatos, né? Mais reais. Então, até dou um exemplo de aprendizado recente aí, que foi o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o CBTD, e ali eu pude perceber o quanto as pessoas de fato estão interessadas em aprender e também ensinar para que esse conhecimento seja perpetuado ao longo da vida, seja dentro ou fora da empresa. Então, quando a gente busca o conhecimento com vontade mesmo, a chance de você ter sucesso, a chance de você alcançar seus objetivos são muito maiores. Legal, obrigada, viu, por vocês compartilharem. Eu acho legal também a gente falar um pouco, eu acho que é também importante, uma pauta, né, muito, do dia é a saúde mental, né? Como que a gente olha para, tipo, possível falar de saúde mental e engajamento sem olhar para as oportunidades de aprendizagem, né? Como que, de fato, essa aprendizagem contínua impacta o sentimento de pertencimento, autonomia, segurança emocional, né? Como que isso está ligado? Lília, se puder, vou trazer a sua visão sobre o tema. Sim, sim. Eu acho que aprender, né, é uma das maiores fontes de motivação que tem, né? E lógico que isso também está intrínseco, né? Uma pessoa que é por isso que a gente vem falando de escutativa, né? Acho que a gente vive a nossa sociedade atual, ela vive num momento bem paradoxo, né? Porque você tem muita informação, a informação ela é muito fácil de você obter, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que ter ali um conhecimento também para saber filtrar e para saber utilizar bem a informação, né? Para que aquilo realmente possa ter uma transformação positiva, né? E eu acho que é tanta informação que o excesso de informação também acaba sendo uma das causas que prejudica a saúde mental, né? Então, eu acredito que uma organização, qualquer que seja, né, pode ser de ensino, qualquer empresa, indústria, qualquer segmento, né, que realmente está preocupada com o bem-estar, como o Cleiton falou, tudo começa ali, a gente já nasce ali aprendendo, né, e recebendo informação. Então, uma empresa, uma organização que ela está realmente preocupada com o bem-estar dos colaboradores, é uma empresa que ela vai investir em formas diversificadas de comunicação para garantir que a comunicação, que a informação correta, ela chegue em todo mundo, né? Eu acho que as pessoas, quando elas sentem que elas não... Quando elas têm informação, quando elas têm conhecimento, a motivação, elas sentem que realmente a empresa está apostando no crescimento delas,
Qualquer um de nós aqui, quando a gente sente que parou de crescer, que estagnou de alguma forma, aí de alguma forma aquilo já começa a mexer também no nosso bem-estar e na nossa saúde mental, né? Então, independentemente, isso também, o conhecimento, não necessariamente ele vai ter a ver com promoção, lógico que ele traz sucesso, mas tudo depende de como ele é feito, né? Então não adianta também eu jogar ali um monte de informação, o cara vai lá, eu libero um monte de módulo para fazer online, ou libero um monte de treinamento, não necessariamente aquilo vai levar ao sucesso. O que vai levar é a forma como ele usa aquela informação, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, né? Empresas que estão preocupadas com o crescimento, o desenvolvimento dos seus funcionários, que sabem jogar as informações de forma correta, né? Que diversificam como esse conhecimento chega em cada um, são as empresas que tendem a ter aí as mais sustentáveis, né? E as mais prósperas, porque isso tem tudo a ver com a atração, com o engajamento. Né? Se eu não tenho, tudo começa ali, para mim o pilar é a comunicação, é como esse conhecimento chega. Se você não comunica, você não consegue engajar. E se você não engaja as pessoas, né, elas tendem a sair, elas não veem motivo para seguirem ali, elas não veem o propósito. Então, realmente, não tem como você falar de engajamento e de saúde, de bem-estar, sem falar de aprendizado, porque é um aprendizado todo dia. Ótimo, nossa, bem interessante. Lili, acho legal você falar essa questão, às vezes, do excesso ser prejudicial também, né? Eu acho que é interessante também, Camila, se puder pontuar, que tipo de cultura, né, para você, de aprendizagem contribui e qual prejudica, né, o bem-estar das pessoas? Porque eu acho que também tem essa linha, né, tipo, um tipo que pode ajudar esse bem-estar, mas também tem outra forma que pode, às vezes, até atrapalhar mesmo a questão de saúde mental, o bem-estar das pessoas. Eu tô olhando aqui para o meu pequenininho jardim, que eu tô tentando aprender a cuidar de um pequeno jardim em São Paulo. E outro dia eu vi um aplicativo que você coloca na frente da planta, né? Então, assim, tem a ponta da planta tá seca. Coloca, não, vou lá, já corto, já tiro aquela parte seca. E aí o aplicativo fala, errado, né? Você não pode cortar a planta, né? O aplicativo fala o que tá precisando, né? O que aquela planta precisa, né? Que não é só eu olhar e achar, mas entender, né? Eu tô falando isso porque quando a gente fala de cultura, de aprendizagem, a gente fala de ambiente, né? Então, quais são os nutrientes, quais são os elementos necessários, né? O que aquela planta, né, precisa, o que aquele ser, o que aquela pessoa precisa, né? E uma cultura de aprendizagem, ela está falando de todas as condições que são necessárias para que as pessoas se sintam estimuladas a aprender. Eu adorei que a Lilian tenha falado dessa questão do excesso também, porque a gente tem vivido e sofrido muito de excessos, né? Sofrido muito de muito, né? Muita informação, são muitas IAs, cada semana é uma IA nova, né? E às vezes você fala, mas você ainda não usou aquela IA, mas você ainda não usou aquela ferramenta, e agora a inteligência artificial, a gente precisa aprender, vai me substituir, não vai, e eu preciso aprender, estão me cobrando por horas de treinamento, mas eu preciso entregar, eu estou sofrendo pressão, não tem tempo suficiente. Então, tem culturas que favorecem mais e culturas que dificultam a aprendizagem, né? A cultura já está lá, já está dada. Então, quando a gente fala também de cultura de aprendizagem, é uma coisa muito importante porque ela já existe. O que a gente precisa entender é se ela está sendo intencional e propícia para que as pessoas se desenvolvam, né, com, com equilíbrio, ou se ela vira mais um fator de aumento de estresse, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mapear, aprender e entender o que é essa cultura que já existe, como que as pessoas conseguem aprender no dia a dia, porque aprender não é você parar o seu trabalho para fazer um curso, mas é como que você consegue embutir também o aprendizado no dia a dia, né? Como que na entrega de um projeto, numa daily, numa weekly, numa reunião semanal, o líder e as pessoas do time conseguem abrir espaço para dizer o que a gente fez de bom, o que deu muito errado, o que a gente aprendeu com isso que está acontecendo, com essa entrega, o que a gente quer continuar fazendo e o que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça de novo.
Isso é um aprendizado, mas ele precisa ser intencional. Então, a cultura de aprendizagem também, a gente precisa entender que, primeiro, né, as pessoas precisam, a Lilian falou, né, de como usar, como aplicar. Então, um elemento da cultura de aprendizagem é, primeiro, a confiança para a gente poder falar sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, o que a gente está aprendendo no dia a dia. Outra coisa é que as pessoas possam se sentir encorajadas para aprender formalmente e informalmente no dia a dia, né? Porque às vezes a gente tem, eu cobro dos meus colaboradores que eles façam 40 horas de cursos por ano, mas quando o colaborador para no meio do horário de trabalho para aprender, às vezes isso é mal visto pelos colegas, pelos líderes. Então, existe encorajamento ou só cobrança? Isso é uma coisa que a gente precisa mapear e entender sobre a nossa cultura, né? E uma coisa é essa aplicabilidade, a usabilidade, né? A gente está falando de aprendizagem de adultos. Então, na andragogia, a gente está falando que os adultos, eles vão se sentir motivados e engajados a aprender quando eles entendem que aquilo pode ser aplicado na realidade deles, que eles vão utilizar aquilo imediatamente após o evento de aprendizagem, né? E que aquilo vai trazer melhores resultados para o dia a dia dele, para a área, para a empresa, né? E a Lilian falou de outra coisa que é importante também, que tem muito a ver com cultura de aprendizagem, que é diversificar o jeito de aprender, ou seja, existem muitos jeitos de aprender, né? Eu mencionei aprendizagem formal, informal, aprendizagem intencional, aprendizagem autodirigida, aprendizagem incidental, enfim. Então tem muitos jeitos de aprender. Tem gente que prefere aprender fazendo, tem gente que gosta de parar, ler artigos científicos, gosta de fazer cursos, tem gente que gosta de ver tutoriais, tem gente que prefere, né, aprender sozinho, aprender junto. Então, uma cultura de aprendizagem muito bem sucedida, ela conhece, né, as plantas, né, quase como se tipo, fosse capaz de colocar essa lente na organização e entender, né, o que está acontecendo aqui, como já é a aprendizagem, o quanto as pessoas se sentem confortáveis, incentivadas, livres, com confiança para aprender, quais são as diferentes preferências que a nossa população tem, qual que é o encorajamento do líder, como que a aprendizagem está incluída nos rituais do dia a dia, né? E como que as pessoas sentem que elas podem aplicar imediatamente aquilo que elas estão aprendendo. Eu diria que esses são sinais de uma cultura bem favorável de aprendizagem. Eu achei bem legal isso que você falou também dessa questão dessa pressão para a gente estar sempre atualizado também, né? Eu acho que também a gente, o que você falou, cada dia parece que a gente está sempre correndo atrás e nunca chega, né? Tipo, vai brotando coisa nova e a gente está sempre correndo atrás né, do rabo, no sentido de ficar ali não consegue se A gente está atualizar, mas é sempre interessante devendo, também isso de. Exatamente. É de tipo, quando, né? Por isso que acho que também entra essa pressão, assim, não, é que você falou muito de inteligência artificial. Gente, cada dia surge uma nova e se você não sabe, você tá para trás. Mas é interessante isso mesmo de você ver o que realmente é relevante e se encaixa na realidade, né, de cada colaborador. Acho que a Camila já trouxe, Cleison, mas acho também trazer um pouco para você quais são os sinais de uma trilha de aprendizagem que de fato cuida das pessoas, né? Acho que você também pode também contribuir também, acho que também um pouco com o que a Camila já trouxe. Com certeza. Até anotei aqui 3 perguntas baseadas no que a Camila levantou aí sobre a cultura da aprendizagem, muito interessante. Como ela mesma disse, a andragogia ela faz com que o adulto tenha um aprendizado de forma diferente. Cada indivíduo é um indivíduo. Cada um aprende de uma forma diferente e o adulto ele escolhe o que ele quer aprender, né? Então, para completar o que a Camila disse, eu levantei 3 questões aqui que eu anotei. Primeiro é o conteúdo, se de fato esse conteúdo é interessante para o colaborador. Como falei anteriormente, não adianta você chegar e encher de informação, como bem disse a Lília, essa de informação também traz esse cansaço mental. Então é muito importante você saber entender o que de fato aquele colaborador precisa aprender, né? Eu percebo aí pela experiência que as empresas estão jogando milhões de reais aí todo ano pelo esgoto porque simplesmente dá um treinamento independente do conteúdo, ele acha que aquele conteúdo é importante para a empresa, mas não vê se de fato é importante para o funcionário, para o colaborador. Tanto é que aí vem a segunda questão. Esse conteúdo, esse treinamento ou esse aprendizado, ele pode ser usado na hora que aquele colaborador realmente precisa? Porque se for um conteúdo que vai servir apenas como informação,
a empresa está em desvantagem em relação ao que existe aí no nosso mundo em relação à fonte de informação. A gente tem o Google, a gente tem a internet como um todo, né? Hoje o chat GPT, inteligência artificial, então a concorrência é desleal enquanto a uma fonte de informação. Então é muito importante saber o que de fato aquele colaborador está aprendendo e se vai poder utilizar realmente quando precisa. E o acesso. É de fácil acesso àquele conteúdo? Não adianta você disponibilizar, como bem disse a Camila, no meio da hora de trabalho, onde ele pode parar, sentar no computador ali e os outros colaboradores acharem que ele está enrolando, está perdendo tempo, coisa assim. Então, eu acho que a empresa, quando vai disponibilizar um conteúdo para o aprendizado, tem que levantar essas questões. Né? Se de fato o conteúdo é importante para aquele colaborador, volta a repetir, tanto para o lado pessoal quanto profissional, que se o colaborador entender que aquilo ali é uma vantagem para ele, também para o lado pessoal, ele vai ficar mais engajado, vai ficar mais interessado. Né? Tem que ser de fácil acesso, ele poder acessar a qualquer momento aquele conteúdo, e principalmente se ele pode ser utilizado quando ele mais precisar. Né? Eu percebo que poucas empresas têm essa preocupação, por isso que eu falei que muitas jogam dinheiro fora. Né? Algumas empresas, quando vão dar o treinamento, o resultado que ela vê se foi de fato efetivo ou não aquele curso é uma provinha, uma avaliação acadêmica. Outras ainda fazem uma avaliação de ROI, né, para saber se está tendo um retorno financeiro ali. Porém, eu acho que o mais importante e que, infelizmente, poucas empresas fazem é a avaliação de impacto. O quanto, de fato, aquele conteúdo passado impactou na produção, no lado financeiro, enfim, impactou, de fato, positivamente na empresa. Se a empresa conseguir fazer essa avaliação de impacto junto a todos os treinamentos que ela oferece, com certeza vai ter um resultado muito positivo aí em todos os aspectos dentro da organização. Então, acho que é muito importante a empresa não pensar apenas na informação que vai ser passada, tá? Mas sim no conteúdo de tal forma que aquilo pode ser aproveitado de diversas maneiras aí, tanto pelo colaborador quanto também, principalmente, pela própria empresa. Ótimo, obrigada, Cleis. Eu acho que realmente tem que ser de forma efetiva, né? Tipo, uma coisa mais estratégica, né? E não só, tipo, colocar conteúdo pelo conteúdo. A gente está, infelizmente, finalizando o nosso papo, mas eu queria só terminar uma pergunta aqui para a Lília. A gente falou muito do excesso, mas eu acho também a gente só para pontuar quando a empresa não capacita, né? Tipo, quando essas empresas não capacitam, abandona, como que essa ausência de desenvolvimento impacta, né, na autoestima, motivação, retenção dos colaboradores? Acho que quando você tem uma empresa que ela não capacita, é uma forma silenciosa de dizer que você não se importa, né, com o crescimento do teu colaborador, né? E aí, ouvindo aqui todo mundo falando, me veio uma questão aí que agora o LinkedIn ele tem a plataforma dele, né, de treinamento, e aí agora parece que deu uma parada, mas teve um momento que o pessoal fazia um treinamento e colocava lá o certificado, né, como se aquilo fosse, de novo, né, tem que ver se aquilo está sendo efetivo. Na empresa, a mesma coisa, né, a gente tem esse cuidado, o grupo onde eu estou hoje, ele oferece muitas ferramentas, mas, de qualquer forma, a gente tem esse cuidado de fazer realmente um plano de desenvolvimento ali para o ano, pensando nisso, né? Acho que o líder ele tem que ser o exemplo, tem que começar por ele. A gente tem que começar a selecionar um pouco e separar essa questão quantidade versus qualidade. Muitas vezes eu vejo alguns planos, porque muitas vezes eu peço, né, faço continuação com os líderes, peço a gente tem que, durante o processo de levantamento de necessidade de treinamento, a gente acaba falando tanto com a base quanto com os líderes, né, e com as meias lideranças. E aí, não, olha, então já que vai fazer o treinamento, ó, fala disso, fala daquilo outro, e aí você fala assim, tá bom, aí você vai falar de 5 coisas em 1 hora, e no fim, o que a pessoa vai lembrar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos que seja algo de uma ação de 10 minutos, que eu fale de um tema, mas que eu fale de uma forma muito bem feita, né, com muita qualidade, que de fato aquilo toque, e eu tenho a certeza que aquilo vai mudar, né? Isso que foi falado também de aplicar a avaliação de impacto, isso é muito importante. A gente faz, eu acho que também não adianta eu ter a ferramenta e não usar, né? Muitas vezes a gente tem feito lá a avaliação e aí vem o resultado, mas se eu não transformar aquele resultado em ação efetiva para o próximo treinamento,
não vai gerar o resultado que eu espero. Então, eu sou muito mais fã, né, de um programa de treinamento que ele seja menor, com poucos temas, né, mas que, de fato, esses temas, eles acabem ficando na cabeça das pessoas, que, de fato, as pessoas aprendam algo e que essa aprendizagem, ela, de fato, vá se transformar em algo positivo, em resultado para a empresa e para a sociedade de uma forma geral, né? Então, eu acho que, sim, eu já passei por empresas que não estavam nem aí, né? Que não, aí, lógico, foi o meu papel também chegar e revolucionar aos poucos, porque o orçamento, ele sempre vai ser uma restrição. O orçamento é orçamento, né? Tem, não tem, mas a gente esquece que muitas vezes a aprendizagem não necessariamente ela está ligada ao orçamento. A gente tem como fazer ações internas e às vezes simples, mas que toquem os colaboradores de forma que eles se sintam engajados, reconhecidos e que realmente a empresa se importa com eles. Ótimo. Ai, gente, infelizmente podia ficar aqui conversando horas, né? Porque acho que é um, é um tema que dá muita coisa para debater. Mas eu queria agradecer também aqui a Camila, Cleidson e Lília. Acho que também a Lília falou, mas Camila e Cleidson também, Lília, se vocês quiserem dar uma última palavra, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, aí a gente finaliza aqui nosso papo. Acho que só algumas coisas que a Lilian falou e o Cleidson falou também, né? A Lilian terminou agora, na minha percepção, né? Acho que falando, né, dessa aprendizagem, ela às vezes ela não precisa custar investimento, no sentido de que se a gente tem uma cultura de aprendizagem intencional, a gente traz para a superfície a aprendizagem que está acontecendo no dia a dia e a gente pode exponencializar isso, né? Então, tem um especialista em aprendizagem, que é o Nigel Payne, e ele fala uma coisa muito bonita, que a aprendizagem acontece no espaço entre as pessoas, né? Então, é na relação que essa aprendizagem se dá. Então, isso é muito importante, porque como que a gente fomenta essa cultura de que cada relação pode trazer muitos aprendizados, né? Ela pode ser muito rica e muito fértil. E como que a gente traz isso à tona, inclusive porque esse processo gera, né, cria vínculos entre as pessoas, cria confiança, promove a aprendizagem contínua, né? Aqui na WePeople a gente acredita muito que o vínculo é o que gera o valor, né? É claro que a gente precisa pensar no impacto, pensar na efetividade, então a gente não pode perder o foco de o que é necessário, o que a gente está tentando atingir no dia a dia. Mas o como, né, esse ambiente que seja propício, através de conexões, através de vínculos e trazendo essa aprendizagem que acontece no dia a dia à tona, isso consegue trazer uma sensação também de atenção e de cuidado para as pessoas, né, aumenta muito o engajamento de todos. Ótimo. Cleidson, quer dar Só para finalizar aqui, mesmo que haja um gasto nesse aprendizado, eu acho que esse gasto acaba se tornando um investimento. Como todo investimento, ele dá um retorno. Quanto maior você investir na aprendizagem, maior você vai ter esse retorno. Esse retorno vai influenciar na cultura da empresa, no engajamento, como consequência você vai ter um retorno social muito maior, retorno de produção e, como consequência final, o que toda empresa deseja é um retorno financeiro. Então, quando você investe na aprendizagem, quanto maior esse investimento, com certeza maior vai ser o retorno. E não é só o retorno em dinheiro, como a gente diz, né? Mas retorno como tudo para a empresa, todo mundo acaba ganhando, desde o funcionário mais simples até o presidente de uma grande empresa. Ou seja, a gente não deve ver o gasto na aprendizagem de um colaborador como um gasto, literalmente, né? Como uma despesa, mas sim como investimento, e esse investimento é certo que ele vai voltar cedo ou tarde. Quanto maior o investimento, maior o retorno. Ótimo, realmente, né? A aprendizagem nunca é demais, né? Com certeza é um investimento tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Em nome aqui do grupo Top RH, eu quero agradecer novamente a participação de vocês três e convidar também quem está aqui nos acompanhando a assistir também as demais rodas de conversa que acontecem na sequência dessa e das demais trilhas. Além disso, eu queria deixar o convite aqui também, né, para os profissionais de RH que estão acompanhando a gente, a votar, né, participar da votação do Top of Mind de RH, que se encerra agora dia 30 de setembro. Ainda dá tempo de votar e indicar os seus. Indicar, não, desculpa. Corta, Bárbara. Ainda dá tempo de votar nas suas empresas e profissionais preferidos do setor. Obrigada, até a próxima.
Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.